Payroll, IPCA e trade eleitoral levam bolsa a bater nova máxima de 190 mil pontos. É disso que a gente fala no vídeo de hoje. E meu filho, bom, vamos falar sobre investimentos? Pois é, os Estados Unidos criaram ali 130 mil vagas de trabalho em janeiro, que foi bem acima do esperado, aí o resultado do payroll, né? E aí a criação de vagas de trabalho nos Estados Unidos acelerou em janeiro e a taxa de desemprego caiu para 4,3%, sinais de estabilidade aí no mercado de trabalho que podem dar ao Fed espaço para deixar a taxa de juros inalterada por algum tempo, enquanto as autoridades monitoram a inflação. E aí a economia americana abriu 130 mil postos de trabalho fora do setor agrícola no mês passado, após aí 48 mil vagas em dezembro, que em dado aí revisado para baixo, que informou ali o Escritório de Estatísticas do Trabalho do Ministério do Trabalho na quarta-feira. E aí economistas consultados previam ali a abertura de 70 mil postos para janeiro. E aí parte desse resultado acima do esperado se deve ao fato aí de setores sensíveis à sazonalidade, como varejo e empresas de entrega, terem ali contratado menos trabalhadores temporários do que o normal no ano passado. E janeiro é normalmente o mês com maior número de demissões relacionadas ao fim do ano. E aí, dada a baixa contratação sazonal, as demissões provavelmente foram menores em janeiro. E aí, apesar do aumento na criação de vagas em janeiro, o mercado de trabalho continua sem brilho e tem enfrentado aí dificuldades, mesmo com o crescimento econômico robusto. E aí economistas colocam que as políticas comerciais de imigração do governo Trump têm esfriado o mercado de trabalho, embora aí esperassem que os cortes de impostos impulsionassem as contratações para o ano. E aí no mês passado o Banco Central manteve a taxa básica de juros na faixa de 3,5% e 3,75%, o que deve se manter aí para os próximos meses. Claro que pode ser que mude alguma coisa com a troca de presidência no Fed em maio. E tivemos também a divulgação na segunda-feira do IPCA aqui no Brasil, que subiu 0,33% em janeiro, que veio em linha com o esperado pelo mercado. E aí os resultados ficam praticamente em linha aí com as projeções, que era de 0,32% no mês de janeiro e de 4,43% em 12 meses, o que representa aí uma aceleração ante dezembro, que fechou em 4,26%. E aí, né, os principais fatores a colaborarem com o índice fechar em 0,33 foi principalmente a alta da gasolina em 2,06% e a luz elétrica residencial com queda de 2,73% nos preços, que foram os dois principais influentes no resultado do índice. E ali, ponto importante para a gente observar para os próximos meses. O Irã afirma que não vai negociar sua capacidade de mísseis. A capacidade de mísseis do Irã ali são sua linha vermelha e não um assunto a ser negociado, aí disse um assessor do líder supremo do Irã, também na quarta-feira, enquanto Teherã e Washington miram nova rodada de negociações para evitar um conflito. Aí diplomatas dos Estados Unidos e do Irã mantiveram ali conversações indiretas na semana passada em Omã, em meio a um reforço naval regional dos Estados Unidos que ameaça o Irã. E por que isso importa, né? Esse conflito impacta diretamente no preço do petróleo, porque se aumentar demais, né, devido a todas essas especulações que acontecem, força ali a inflação para cima, por estar presente ali em toda a nossa cadeia produtiva. Então, olhe nisso aí, porque pode nos trazer mais inflação a longo prazo. Visto aí que a gente tem um cenário muito benéfico, né, de o petróleo na casa de 60 a 65 dólares, o mercado considera preço neutro. Então, ficando nessa faixa, é interessante para a gente, pensando em inflação. E também temos aí o fluxo gringo vindo para a Bolsa, né, o que tem ajudado aí também a manter o dólar mais estável, o que também ajuda nesse sentido. Então, olho nisso aí para os próximos meses, falando de inflação. E o trade eleitoral faz a Bolsa atingir nova máxima histórica e bater ali 190 mil pontos, rumo aos 200 mil pontos agora na Bolsa de Valores aqui do Brasil. Muito por conta ali da
pesquisa que foi soltada na tarde aí dessa quarta-feira. E aí a Quest colocou, né, duas principais pesquisas que animaram os mercados, que foi a aprovação do governo Lula caindo, né, pelo segundo mês consecutivo, indo ali a 45%. E aí, segundo o levantamento, 45% dos entrevistados afirmam ali aprovar a gestão do presidente Lula, ante 47% em janeiro e 48% em dezembro, né? Então, vem caindo aí gradamente ao longo dos meses. Já os que dizem desaprovar são os mesmos 49% do mês passado, em dezembro aí eram 50%. Então, basicamente um empate técnico aí entre os que aprovam e os que desaprovam, né? Mostrando aí em dados a polarização do nosso país, né? Então tem muita gente nas duas torcidas, né? Vamos colocar nesse sentido. E tivemos também, né, a Quest divulgando ali a pesquisa sobre prévias eleitorais, com o Lula oscilando para baixo aí, com 43% contra 38% do senador Flávio Bolsonaro no segundo turno. E aí a vantagem do presidente Lula encolheu ali 2 pontos percentuais em um eventual segundo turno aí contra o senador Flávio Bolsonaro na disputa pela presidência nesse ano. E aí o Lula tinha 45% das intenções de voto em janeiro, mas caiu para 43% na nova simulação contra Flávio Bolsonaro, que permanece aí com os mesmos 38%. E aí o resultado, no entanto, ainda se encontra dentro da margem de erro, estimada em 2 pontos percentuais. Então, empate técnico aí entre os dois candidatos. E aí, em outros cenários, né, em um eventual embate aí contra um terceiro possível nome do PSD, o governador ali do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, Lula soma 42% dos votos contra 28%. E aí o nome de Leite foi testado no ano anterior apenas nas rodadas até novembro, quando somava a mesma intenção de votos e figurava ali com 41%. Então, depois de o Flávio Bolsonaro falar que é candidato, ele, obviamente, aí tem pegado mais votos ali do seu pai, né, o Jair Bolsonaro. E aí a queda mais drástica aí do Lula é vista em um segundo turno disputado contra o atual governador de Minas Gerais, Romeu Zema. E aí nesse cenário o presidente cai de 46% para 43% e o Zema sobe aí de 31% para 32%. Mas aí, você tem acompanhado todas as pesquisas eleitorais? Sabe como que você vai aproveitar esse cenário para investir, aproveitar o trade eleitoral e todo esse otimismo ou pessimismo que vai se formar daqui para frente até as eleições no fim do ano? Pois é, eu te convido a preencher o primeiro link aqui na descrição, que eu te explico numa conversa de 20 minutos como a gente vai aproveitar esse cenário da melhor maneira. Fechou? Então no vídeo de hoje é isso. Vou ficando por aqui, até o próximo, já deixa o like, se inscreve no canal, valeu!